Nesse vídeo aqui eu irei contar para vocês a história oficial sobre a origem do Kong. A própria Legendary Pictures, que é a produtora que faz os filmes aí do Monstroverso, foi quem publicou essa HQ que serve como um prelúdio e nos mostra o nascimento do Kong, o rei da Ilha da Caveira. Então já sapeca o like e se inscreve no canal pra gente bater logo a meta de 1,5 milhão de inscritos. Mas agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa nos apresentando um homem chamado Houston Brooks. Ele recebe de um outro homem um gravador que foi encontrado em alto mar. Acontece que esse gravador pertenceu ao filho do Sr. Brooks, que está desaparecido há 17 anos. O Sr. Brooks era um integrante da organização científica conhecida como Monarca. Há 17 anos atrás, ele estava estudando a Ilha da Caveira, um lugar completamente diferente, pois é repleto de seres extraordinários. No passado, o Aaron, que era filho do Houston, também entrou para a Monarca. Quando ele ficou sabendo da Ilha da Caveira, ele achou um absurdo manter isso em segredo, pois ele acreditava que os seres de lá poderiam destruir a humanidade. Só que o pai dele tentou explicar, dizendo que lá havia o Kong, um gorila gigante que era o protetor daquele local. Para o Sr. Houston, não era necessário se preocupar com as ameaças de lá, pois Kong protegeria o mundo. Hoje em dia, após 17 anos do sumiço do seu filho, o Sr. Brooks recebeu um gravador onde o próprio Aaron explicava tudo o que tinha acontecido com ele. Assim que o gravador começou a rolar, descobrimos o que realmente houve. A gravação de Aaron conta que ele se uniu a uma equipe especial da organização Monarca e juntos eles foram para a Ilha da Caveira em segredo. Chegando lá, enquanto ainda estavam no avião, monstros voadores conhecidos como Psycho Vultures atacaram a aeronave e eles foram obrigados a saltarem de paraquedas. O problema é que o piloto ficou lá e conseguiu pousar a nave, porém a vários quilômetros de distância dos outros integrantes que usaram os paraquedas. Assim que pousaram em segurança, Aaron e mais 4 integrantes da equipe se impressionaram com a beleza daquele local. Ficaram admirando a paisagem por alguns minutos e em seguida resolveram ir até onde o avião tinha pousado, pois todos os principais suprimentos estavam na nave. Além disso, eles precisavam resgatar o piloto chamado Sejudo. Porém, quando eles desceram a montanha onde estavam, eles foram atacados por seres completamente bizarros, semelhantes a dinossauros. Esses animais estavam sedentos de fome. Para salvar a sua equipe, uma das mulheres, a Ellen, se sacrificou e ordenou que todos entrassem na caverna enquanto ela distraía os bichos. Ellen foi atacada e esquartejada por aqueles animais, enquanto seus amigos entraram na caverna. O problema é que ainda mais daqueles seres apareceram, provocando uma onda de ataque completamente feroz. Mas, quando esses animais estavam prestes a entrar na montanha, uma mão gigantesca os esmagou com um poderoso soco. De dentro da caverna, os integrantes da equipe especial somente conseguiam ver aquela inacreditável mão enorme batendo e vencendo os bichos. Ao derrotar todos, eles escutaram o ser indo embora. A cada passo, o chão tremia mais. Acontece que Modov, um outro soldado, tinha sido brutalmente machucado por conta daquele ataque. Enquanto a Evelyn prestava os primeiros socorros com os equipamentos que ele tinha na mochila, eles foram surpreendidos. Apareceu ali na caverna a tribo nativa da Ilha da Caveira. Eram seres humanos com o corpo pintado, usando vestes e armas primitivas. Até que um jovem nativo tomou frente e se apresentou, dizendo para que eles não os temessem, pois eles não fariam mal algum. Pelo contrário, ele diz que estavam os esperando, o povo que veio do céu. Enfim, a equipe da organização Monarca foi levada para a tribo dos Iwi, os nativos de lá. Eles foram muito bem tratados e receberam cuidados especiais. Richo era um mitógrafo e ele ficou completamente apaixonado por aquele lugar. Bastou alguns dias e ele já tinha aprendido a língua nativa daquele local. Realmente Richo era muito inteligente. O único problema é que ele tinha se viciado em uma bebida fermentada medicinal. Certo dia, Aaron estava conversando com Atto,
o garoto que sabia falar a sua língua. E então descobriu que foi o amigo do seu pai que ensinou o idioma para o pai do Atto. Sim, o Sr. Houston Brooks tinha chegado na Ilha da Caveira durante a Segunda Guerra Mundial através de uma expedição e ficou por lá durante um tempo. Mas enfim, enquanto conversava com o Atto, Aaron e o restante da sua equipe foi chamada pelo Ritchie para verem algo. Ritchie então os levou para um templo cheio de desenhos na parede. Ritchie explica que o espírito de uma grande vidente chamada Atenauta reside naquele lugar. Enquanto contava quem era a Atenauta, Ritchie teve uma forte dor de cabeça e então uma visão. Pois é, Ritchie teve uma visão de milhões de anos no passado. Ele descobre que Kong não é o único gorila gigante que viveu ali. Na verdade, eram vários deles. Uma verdadeira família, seres que residiam nessa ilha. Gorilas extremamente gigantes que viviam em paz no paraíso. Até que os Skullcrawlers chegaram. Eles destruíram tudo e a visão do Ritchie acaba aí. Isso o deixa super empolgado para saber mais. Ele até diz para o Aaron que o Sr. Brooks só explorou vagamente a ilha, mas que eles devem desvendar todos os mistérios dali. A noite chega e os Ill estão fazendo uma cerimônia em volta da fogueira. Enquanto o Ritchie participa desse ritual, os outros soldados ficam de fora conversando. Aaron e Evelyn dizem que Ritchie está muito estranho, que essa visão que ele disse ter deveria ser na verdade uma alucinação de tanta bebida dos Ill que ele está tomando. No dia seguinte, eles são convidados para uma peregrinação. Eles tiveram seus corpos pintados e foram explorar a ilha. Até que se depararam com uma grande embarcação antiga e toda destruída. Eles entraram lá para ver se encontravam algo. Eles descobrem que o barco é da Holanda e que provavelmente os Ills são descendentes holandeses. De repente, o Ritchie tem mais uma forte dor de cabeça e novamente uma visão do passado. Ele diz que depois da grande guerra dos gorilas gigantes contra os Skullcrawlers, apenas 2 gorilas sobreviveram, os 2 mais fortes entre todos. Esses 2 eram os únicos que estavam na ilha quando as embarcações do Will chegaram. Assim que a visão acaba, Ritchie sai da velha embarcação e os outros vão para trás, até que surge um monstro marinho enorme. Sua aparência lembrava de um réptil. Todos que estavam ali ficaram completamente desesperados e começaram a correr para se protegerem. Até que, enquanto corriam, eles se depararam com um helicóptero caído. Aaron percebeu que esse helicóptero e tudo o que estava ali em volta pertenceu à equipe de soldados a qual seu pai fazia parte. Nas caixas que ali estavam, eles encontraram fortes armamentos, e logo Aaron pegou uma bazuca. Mas antes que pudesse atirar, um berro estrondoso se espalhou por toda a ilha. Atto disse que esse era um grito do Kong, e que agora eles estavam salvos, pois Kong irá protegê-los do terrível monstro marinho. Eles então aproveitam para se esconder enquanto Kong se aproximava. Eles não conseguiram ver a luta, mas podiam o ver. Quando tudo se acalmou, eles saíram e viram um monstro marinho morto. Kong tinha literalmente quebrado e arrancado a sua mandíbula. A maior decepção disso tudo para os soldados foi que, mais uma vez, eles não viram um Kong. Pelo menos, estavam vivos. O problema é que quando Kong mata um animal enorme, inúmeros outros carnívoros menores se juntam para se alimentarem. Dessa forma, os humanos foram obrigados a mudar a trajetória, pois se passassem por lá, seriam devorados também. Mas nada estava sendo fácil, pois o único caminho alternativo era passando pelo rio. Mas um outro monstro enorme se revelou das profundezas daquele lugar. Por isso, o melhor a se fazer era entrar em uma caverna e esperar a refeição dos monstros acabar para eles irem embora. O problema é que, segundo o Atto, isso poderia levar mais de uma semana. Enquanto conversavam, eles foram surpreendidos, porque o piloto do avião conseguiu contato com eles. Sejudo, o piloto, explica que o rádio tinha quebrado quando ele fez o pouso de emergência, mas ele passou o dia todo arrumando. Sejudo diz que vai usar o rádio para solicitar um novo transporte aéreo para a central da organização Monarca. O Atto diz que tem um lugar bom para pousar o avião, pois tem bastante espaço.
Esse lugar é conhecido como cemitério. Sendo assim, eles foram até o cemitério esperar o resgate. Chegando lá, avistaram 2 esqueletos enormes de gorila. O Rich ficou eufórico ao ver aquilo. Afinal, isso constatava que suas visões eram reais. Enquanto estavam por ali, alguns Skullcrawlers apareceram. Então, os humanos fugiram e se esconderam dentro de uma caverna ali perto. Nessa caverna, Rich teve uma outra visão. Ele agora viu o nascimento do Kong. Rich conta que o cemitério era o lar da família dos gorilas gigantes. Até que os Skullcrawlers atacaram os últimos 2 gorilas sobreviventes. Eles eram o pai e a mãe do Kong. Acontece que durante a luta final dos gorilas contra os Skull, a mãe do Kong estava grávida dele, e eles lutaram durante o nascimento do seu único filho. Kong nasceu literalmente durante a batalha, ou seja, a primeira impressão do bebê Kong ao nascer foi ver sangue, fogo e morte. Kong conheceu sua mãe apenas por um instante. Foi esse pequeno instante em seus braços a única lembrança de sua mãe que ele levaria por toda a sua vida. Enquanto o pai do Kong segurou a barra lutando sozinho contra os Skrulls, a mãe dele o trancou em uma caverna, onde os Skrulls não seriam capazes de entrar. E então, ela voltou para a luta ao lado do seu companheiro. Kong viu por uma fresta entre as pedras seus pais serem mortos. Ele viu os Crawlers destroçarem os seus pais. Assim, a raiva, o ódio cresceu dentro dele naquele dia. E isso é a fonte da sua força. Isso faz dele um ser invencível. Agora, ele era o último de sua espécie e teve que aprender sozinho tudo sobre a vida. Rich terminou de ter uma visão e eles ficaram dentro da caverna esperando. Aliás, essa era a mesma caverna onde Kong foi colocado por sua mãe quando era um recém-nascido. Quando estava próximo de anoitecer, o Sejudo avisou pelo rádio que eles estavam chegando com um avião para resgate. Mas, para a surpresa de todos, o Rich simplesmente pegou a bazuca que o Erwin estava levando e atirou contra o avião, dessa forma explodindo Sejudo e o avião de resgate. Incrédula, a Evelyn pegou uma arma e tentou atirar nele, mas Rich foi mais rápido e com uma pistola atirou em seu peito e a matou. Em seguida, ele rendeu todos os outros que ali estavam. Ele disse que tinha um plano e que iria pôr em prática. Ele já havia percebido que Kong era um deus salvador. Mas ele queria a comprovação se Kong protegia por amor ou se ele somente matava os outros monstros por vingança. Por isso, ele disse que iria destruir o muro que separava a tribo dos Iwis do resto da ilha. Só que, enquanto ele falava, seres conhecidos como Chacais Mortais os atacaram. Aaron e os outros aproveitaram para saírem correndo, enquanto Rich atirava nos animais para se proteger. Durante alguns dias, as pessoas caminharam até chegar na tribo Iwi, mas era tarde demais. De alguma forma, Rich tinha sobrevivido aos ataques dos Chacais e ainda tinha conseguido chegar na tribo um pouco antes. E usando o armamento pesado que tinha sido deixado lá desde a Segunda Guerra Mundial, ele realmente explodiu os muros da tribo. Não demorou muito, e eles começaram a serem atacados por aranhas gigantes e carnívoras. Elas eram muitas e começaram a matar várias pessoas. Suas pernas finas e compridas eram capazes de atravessar o corpo dos humanos. Estava rolando uma verdadeira chacina. Aaron e os outros começaram a correr em direção a um monte que havia ali perto. Até que, de repente, chegou Kong. Sim, finalmente todos conseguiram ver o imenso gorila protetor. Kong chegou e começou a esmagar as aranhas com socos extremamente poderosos. Apesar das aranhas serem gigantes, o Kong era ainda mais, cerca de 3 vezes mais alto do que aqueles animais assassinos. Ele socou, esmagou, rasgou e trucidou. Enfim, ele conseguiu aniquilar toda a ameaça. Nenhuma daquelas aranhas eram párias para ele. Assim que terminou, Rich começou a gritar de felicidade. Realmente, Kong era um protetor amoroso e não apenas um animal vingativo. Ele protegia os humanos de verdade. Mas Kong, de alguma forma, viu que Rich era uma ameaça para aqueles humanos e com um soco esmagou o homem de uma só vez. Em seguida, Kong caminhou até o monte onde Aaron e as outras pessoas estavam.
Ele chegou bem perto, olhou para eles e foi embora. Mas Aaron sentiu uma troca de sentimentos muito forte entre eles. Realmente Kong deveria ser uma divindade. E é assim que termina a gravação de áudio que Aaron enviou para seu pai. Vimos que ele tinha decidido ficar na ilha. Então, ele embalou esse gravador, colocou em uma caravela e enviou ao mar para que alguém pudesse encontrar. Deu certo, a fita tinha chegado ao seu pai, que ouviu tudo com muito orgulho. E agora estava completamente disposto a ir encontrar seu filho para ajudar as pessoas da Ilha da Caveira. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários o que você achou do nascimento do Kong. Lembrando que é uma HQ oficial da Legendary Pictures. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.